A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora que Melhora. Hoje, o Senhor trouxe aos nossos corações a mensagem mais especial que alguém poderia receber. Fica aí até o final, para você não perder o melhor que Deus tem para nós. Nós vamos estar meditando no livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e 9, que diz assim. Abre aí a sua Bíblia aí. Versículo 8 diz: Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Versículo 9 diz assim: Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. E o meu povo direi, e ela dirá: O Senhor é o meu Deus. Oh, glória! Aleluia! Aqui nesse texto, meus irmãos, Zacarias nos fala diretamente com Israel sobre o juízo final. Mas essa mensagem poderosa, ela se estende para toda a terra. A Bíblia nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, para morrer por nós na cruz. Foi para todo mundo, irmãos. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele amou o mundo inteiro, sabe? Deus amou o mundo todo. E ele deu o seu filho. E assim Jesus veio ao mundo, padeceu na cruz por nós, e todos que foram salvos por ele, e os que ainda hoje reconhecem o seu sacrifício, que ele morreu na cruz para salvar o mundo, recebem essa graça, que é o favor imerecido, que é o perdão dos nossos pecados e o direito à salvação. E quando nós reconhecemos, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e temos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida e nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos tornamos o corpo de Cristo. E o cabeça desse corpo é o próprio Cristo. Mas aqui em Zacarias nos diz que apenas 1/3 será salvo e 2/3 morrerão. Infelizmente, morrerão porque não acreditam na eternidade. Não acreditam que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E esses que não acreditam, aqui a Bíblia já diz, perecerão e não terão a vida eterna. Já essa terça parte, ou seja, 1/3, será refinado como prata e purificado como ouro. E quem são esses? Aqueles que aceitam ao Senhor como Salvador das suas vidas. Mas eles serão, está dizendo aqui, refinados e purificados. Todavia, meus irmãos, nós invocaremos o nome do Senhor e Ele nos responderá. Aleluia! Que prazer é saber que nós temos um Deus que nos ouve e nos responde, que nos chama de povo seu. Aleluia! E que nós temos o Senhor por nosso Deus. Isso é lindo, meus irmãos. Igreja, Deus
preservará os remanescentes fiéis durante as provações, as tribulações. Nós passaremos pelo fogo, mas o fogo não nos queimará, irmãos. As provações nos purificam. O fogo tira as impurezas. Quando passamos por crises, nós descobrimos no que realmente nós cremos, ou melhor dizendo, em quem nós cremos e podemos confiar. Aleluia. E essas dificuldades nos levam a clamar mais. É no deserto que nós aprendemos a orar de verdade. Então fica tranquilo, fica tranquila. Deus nos prova para nos moldar, é para o nosso bem. Em Efésios 2:1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aleluia. Sem entregar as nossas vidas a Cristo, confessando os nossos pecados, tendo Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. E assim, mais uma vez, eu falo que está na palavra, não é a irmã Naila que está dizendo. Nós não temos acesso à vida eterna. Aleluia. A vida eterna é para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer salvar a todos, mas nós precisamos querer, entregando as nossas vidas a Jesus verdadeiramente, deixando Ele conduzir, nos arrependendo todos os dias dos nossos pecados, das nossas falhas e vivendo conforme a sua palavra. Precisamos, meus irmãos, ter equilíbrio. É tanta gente que tem aceitado Jesus e que não aguenta ser refinado, não aguenta ser purificado. Se você está no fogo hoje, saiba que é temporário, que esse fogo tem um propósito e que você não está sozinho nele. Aleluia. Cristo está contigo, Cristo está comigo. Mas Deus hoje diz para os nossos corações: eu quero ser prioridade. Vocês precisam ter equilíbrio, glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos ter equilíbrio, meus irmãos. Marta, basta lembrar a história de Marta e Maria. Marta servindo mostra como os nossos afazeres, o nosso trabalho, as redes sociais podem nos distrair de Jesus, nos afastar de Jesus. E sem intimidade, quando a prova chega, não suportamos, irmãos. Nós queremos desistir da caminhada, queremos culpar a Deus pelo que dá errado nas nossas vidas. Mas somos nós que estamos errando primeiro, quando priorizamos outras coisas e não buscamos intimidade com Deus. Aleluia. Quando nós fazemos isso, quando nós não temos um equilíbrio, nos tornamos alvos fáceis para o inimigo. Já Maria, aos pés de Cristo, nos ensina que nós precisamos parar para falar com Deus. E principalmente para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós erramos ou nós quebramos a cara por não pedir a direção de Deus, por não ter um tempo a sós com Deus. Porque o nosso Deus, Ele nos orienta, Ele nos guia. Meus amados,
tanto o serviço quanto a adoração, elas são necessárias. Nós precisamos pedir ao Senhor equilíbrio para permanecermos na luz. Nós temos que trocar a nossa ansiedade, as nossas preocupações pela oração. Eu não estou aqui dizendo, meus irmãos, para não trabalhar, para não estudar, mas sim que nós precisamos buscar um equilíbrio e saber que sem Deus não dá. Nós não conseguimos viver, nós não temos uma paz plena. Nós não podemos esquecer que a noiva vai ser arrebatada e que o noivo vem. Muitos não acreditam, muitos perderam a esperança, muitos estão distraídos, mas o noivo vem. Não esqueçam disso. Muitos que aceitam Jesus não entendem por que Deus permite que a gente sofra. O sofrimento, meus irmãos, não significa que o Senhor nos abandonou, nem que Ele nos deixou de lado, mas mostra o seu cuidado, porque Ele quer nos purificar, Ele quer nos salvar. Ao passarmos por dificuldades, nós começamos a reclamar. Outras vezes queremos perder a fé e nem queremos mais orar. É nessa hora, meus irmãos e minhas irmãs, que nós percebemos o quanto nós somos indignos de receber as bênçãos e a salvação de Deus. Quando as provações, na verdade, nos mostram o amor real de Deus por nós. Porque é através do sofrimento que nós somos purificados. No céu, meus irmãos, nós não entramos de qualquer jeito. Esta é a razão pela qual Deus permite os sofrimentos. É na dor, meus irmãos, que nós aprendemos a buscar Jesus de verdade. É por isso que passamos pelas provações, como eu já falei. Se vivermos sem as provações, os nossos corações gradualmente se distanciarão de Deus, porque nós somos assim. Então, quando passares pelas provações, não desista. Não pense, eu vou tirar a minha vida. Não se afaste dos caminhos do Senhor, porque a sua oração ainda não foi respondida. Não se afaste. Aquieta o teu coração, irmã. Aquieta o teu coração. Suporta um pouco mais, que tudo vai passar. Ore e busque a vontade de Deus para a sua vida. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Deus está contigo. Essa luta, glória, não é para te matar. É para te aperfeiçoar. É para você não perder a tua coroa. Continua fazendo a obra, mesmo tendo passado por algo difícil ou esteja passando. Porque Deus já preparou o teu escape. Ele é refúgio. Ele é fortaleza na hora da angústia. Não temas. Deus está contigo. E Deus já tem o teu escape, como eu já falei. Ele sabe o que você precisa e o que é melhor para você. Aleluia. Então, na aprovação, adore ao Senhor. Louve ao Senhor para as angústias passarem, os medos, a ansiedade, a depressão. Tudo vai embora com o louvor, com a leitura da palavra, com a oração.
Mesmo que você não consiga dizer uma palavra, dobre os teus joelhos e fica ali diante de Deus, que o Senhor vai te ajudar nas tuas fraquezas, nas tuas lutas. Vai te ajudar a saltar muralhas. Não adianta se abater, não adianta pensar em desistir da vida, porque aí você vai perder a sua vida eterna. Então, suporte o processo. Suporte passar pelo refinamento de Deus, pela purificação de Deus. É só para você orar mais. É só para você ouvir mais a voz de Deus. Porque o nosso Deus nos quer por perto. Mas Deus sabe as tuas necessidades, as minhas necessidades. E Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então aquieta o teu coração. Fica aí tranquilo, tranquila, suportando as lutas, enfrentando as dificuldades, em oração e súplica diante de Deus, porque a tua oração será ouvida. Aqui diz que nós clamaremos e Ele nos ouvirá. Só que o nosso Deus, Ele não só nos ouve, mas Ele responde. Talvez o que falta para você alcançar o teu milagre é descansar, é confiar que o Deus do impossível está trabalhando ao meu e ao teu favor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Fica firme nos caminhos do Senhor. Mesmo se o que você tem apresentado ao Senhor, aos teus olhos, esteja demorando, fica firme. As bênçãos de Deus não acrescentam dores, ela traz paz. São transbordantes, recalcadas. Em outras palavras, eu quero te dizer que o que Deus tem para ti, que o que Deus tem para mim é melhor do que o que nós estamos pedindo. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Que hoje você venha descansar e pedir ao Senhor esse equilíbrio de orar e do servir.